Olá, eu sou o Lucas Mendes e seja bem-vindo ao canal AquaBlue. Bom pessoal, tivemos um pedido lá no Instagram de vídeo e hoje vamos fazer aí esse grande vídeo aí. Vai ser um vídeo bem interessante, porém ele mandou o pedido e áudios, então foi bastante informação. Eu vou pegar isso que ele pediu para o nosso vídeo e vou dividir em dois, porque ele pediu parâmetros, pediu para falar sobre uma parte do SAMP, então senão vai ficar muita informação num vídeo só e o vídeo vai ficar muito mais longo do que o normal. Esse vídeo eu acredito que vai ficar bem longo pelo assunto que vamos falar, beleza? Então, vamos nessa. Hoje vamos falar sobre os parâmetros de água, o que vocês precisam entender sobre os parâmetros de água, beleza? Então, se você quer saber um pouco mais, não saia daí. Audio Jungle. Audio Jungle. Bom pessoal, vamos lá. Esse vídeo foi um vídeo que eu bati muito a cabeça para vir trazer para vocês. Por quê? Porque quando a gente fala de parâmetros, a gente envolve um pouco química, principalmente explicar como deve ser feito e o porquê. Então, quando a gente fala de química, se eu chegar aqui e começar a trazer vários termos químicos e siglas, cara, não vai ficar legal. Por quê? Primeiro, muita gente aí, as pessoas que vão estar assistindo, não vai ter o entendimento e não vai estar entendendo nada do que vai estar sendo dito. Vai ficar um vídeo longo, cansativo, massacrante e a pessoa vai perder interesse. Então foi um vídeo que eu batutei, até pedi ajuda para um amigo meu para trazer esse vídeo para vocês de uma forma mais simples e assim, vai ficar um pouco longo, mas menos cansativa, beleza? Então eu vou fazer esse vídeo por etapas para tentar explicar o máximo possível e vocês conseguirem absorver bem a explicação, tranquilo? Então vamos nessa. Bom, vamos lá. Vamos começar com reposição de água. Reposição de água nada mais é que a água que evapora do nosso aquário, a gente vai repor ela para não dar desnível e acabar danificando a bomba e o aquário parar de funcionar como ele deveria. Então vamos lá. Parâmetros na questão de reposição de água. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é GH. GH são sais minerais dissolvidos na água. Ok? Então vamos nessa. Quando a água do seu aquário evapora, os sais que já estão nela, eles não vão evaporar junto com a água. Então, quando você vai repor uma água nova, que a água do seu aquário evaporou, você não vai inserir mais sais nessa água. Por quê? Porque senão você vai estar colocando mais sais ainda que já tinha no seu aquário. Vamos lá. A água do seu aquário vai evaporando. Quanto menos água, mais concentrado vai ficar os seus sais. Quando você for repor, ele vai ficar mais concentrado porque ele não vai evaporar. Quando você for repor essa água, vai voltar ao normal. Você não vai colocar os sais, porque senão você vai colocando mais sais e mais e mais, e você vai subindo cada vez mais o GH do seu aquário, ok? Acho que deu para entender. E o pH? Bom, o pH, se você for um aquarista cauteloso, cuidadoso com seu aquário, que seja aquela pessoa mais calculista, você pode sim acertar o pH da água de reposição. É necessário? Não. Por quê? Quando você repõe a água de reposição, é uma água mínima, é uma quantidade baixa. Então, quando você repor, aí vai entrar o seu KH. O que vai acontecer?
você vai entrar com uma água nova que o pH dela esteja diferente, ácido, neutro ou levemente alcalino, e seu pH está alcalino. Então, você vai ter um gasto mínimo do seu KH, coisa boba, para igualar o seu pH, entendeu? Então, não tem por que você ajustar o pH dessa água, porque vai ser um gasto mínimo. A não ser que você queira, não quero que meu KH seja gasto, então vou ajeitar o meu pH. Aí você ajeita e aí você não vai ter o gasto do seu KH, beleza? Mas aí vamos dar um exemplo do aquário marinho, por exemplo. Então por que no aquário marinho nós temos que sempre acertar os parâmetros antes da reposição, mesmo na reposição da água que evapora? Bom, o aquário marinho acontece totalmente diferente. Os sais no aquário marinho, eles são absorvidos em uma grande quantidade pelos habitantes daquele aquário, diferente do água doce. Os de água doce vão absorver esses sais que estão dentro do seu aquário? Vão, só que é uma quantidade mínima, então não vai prejudicar o seu KH. No marinho, a gente tem que estar sempre repondo isso. Por quê? Porque o gasto é maior, então se a gente não repor, a gente vai ter uma carência e aí vai começar a vir os problemas, beleza? Então é basicamente isso. Reposição de água, você não tem mistério, você consegue colocar uma água tranquila. O que você vai ter que adicionar, claro, é o anticloro ou o condicionador que você estiver aí usando para tirar o cloro da água, beleza? Bom, mas vamos supor, isso seria impossível, mas evaporou 50% da água do seu aquário. Caraca, só para vocês entenderem. Aí sim você teria que acertar os parâmetros. Por quê? Porque o seu KH ele não iria dar conta de igualar o pH. Então você teria um desequilíbrio aí dos seus parâmetros, ok? Tirando isso, o que seria impossível, né? Você não precisa acertar, não precisa se preocupar com isso, a não ser que você queira acertar tudinho e tudo mais na questão do pH, beleza? Se você continuar adicionando sais pro GH, lembrando que os sais eles não vão sair daqui de dentro, ele não vai evaporar, beleza? Então essa é a parte de reposição de água. Agora vamos à questão da TPA. Bom, TPA é a troca parcial de água. Quando a gente fala em acertar parâmetros na troca parcial de água, o que acontece? Tem diversas formas aí que o pessoal faz TPA. E eu vou passar aqui para vocês agora a forma mais correta para que vocês não tenham nenhum problema e não dê nenhum estresse aos seus peixes, beleza? Vamos lá. Na troca parcial de água, aí sim vamos ter que fazer o acerto dos parâmetros. E qual é a forma certa de se fazer isso? Bom, você não vai jogar a água direto no seu aquário, beleza? Um erro muito grande é você tirar a água do seu aquário, a porcentagem que for, cada um 20%, 30%, 50%, 60%, enfim. E depois você repor toda a água. Quando o seu aquário estiver cheio, aí você vinha acertar os seus parâmetros. Vamos lá. Por quê? Você fazendo isso, você vai ter um desequilíbrio muito grande. O que acontece? Vamos lá, seu pH está em 8. Aí você tirou 40%, 50% e entrou com uma água ácida. Você vai ter uma caída grande de pH, e depois não só pH, né? Grande dos parâmetros, e depois você vai ter, quando você for acertar, uma subida grande dos parâmetros. Quer dizer, você vai dar picos de parâmetros 2 vezes no seu aquário, na sua fauna. Você desceu ele
em grande escala e subiu ele em grande escala. Isso não é legal. Você dá um choque de parâmetro no seu animal, entendeu? Então, qual seria a forma correta? A forma para não dar ruim no seu aquário é você acertar a água fora do seu aquário. Porque não adianta você jogar aqui água com cloro, seja lá o que for, para depois você acertar. Você já vai estar levando seus peixes a passar por um estresse fisiológico e tudo mais. Beleza? Você está jogando água com cloro dentro do seu aquário. É basicamente isso. Vamos lá. Aí tem aquela parte do mas eu faço há tanto tempo e nunca deu ruim. Aí vamos partir para uma parte de fauna um pouquinho, só para vocês entenderem. Cada fauna ela tem um ponto forte e tem um ponto fraco. Quando a gente fala de ciclídeos africanos, o ponto forte deles, qual é? Os ciclídeos africanos eles são muito resistentes a parâmetros. Então eles têm uma resistência muito grande a parâmetros. Só que a doenças, eles já não são tão resistentes. Por mais que eles sejam resistentes a parâmetros, a doenças não são tão resistentes. E o que acontece? Você fazendo isso, talvez a olho nu você não perceba. Mas a longo prazo pode vir a dar ruim. Vamos lá. Você já tem um peixe estressado no seu aquário, você tem um peixe aquado e você está fazendo isso e vai estressar ele um pouco mais ainda. Nós sabemos que o estresse ele vai abaixar a imunidade do seu peixe, ok? Abaixando a imunidade é isso aqui para ele pegar alguma coisa, algum patógeno, bactéria, o que for que tenha no seu aquário, ok? E aí a gente vem a parte da doença. Aí o seu peixe, se for ciclídeo africano, ele não é tão resistente quanto é para parâmetros. Talvez aquele peixe que está bem no aquário não vai sentir as trocas parciais, mas aquele outro, ele não estava tão legal, ele vai sentir. E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar doente. Aí o seu peixe ficou doente do nada e vem a óbito. Então, cada fauna é uma fauna. Eu vou dar um outro exemplo como eu dei do marinho na parte de reposição de água. Vamos dar um exemplo aqui. Se você tivesse um aquário de neon, disco, é uma fauna mais sensível a parâmetros, diferente de ciclídeos africanos. E você faz uma mudança brusca dessa em parâmetros, você mata a sua fauna. Entendeu onde eu quero chegar? Então, os ciclídeos africanos vão aguentar essa mudança a longo prazo e vai ficar de boa. Talvez algum peixe não, mas a maior parte que esteja bem sim. Mas se fosse outra fauna, iria de ralo. Então, é uma balança. Estou tentando explicar aqui a melhor forma possível para vocês todos entenderem. Então, qual seria o ideal? Acertar os parâmetros, um barril, um balde, uma caixa d'água, o que for, e aí você entra com ela ideal dentro do seu aquário. Por quê? Dessa forma, os seus parâmetros não vai ter mudança alguma. O seu pH vai continuar igual, o GH vai continuar igual, tudo vai continuar igual. Beleza? Bom, então o aquário ele não pode ter mudança de parâmetros. Os parâmetros do aquário têm que ficar sempre igual, não pode variar. Não, até porque temos variações até mesmo na natureza. Só que o que acontece? Quando ocorre as variações de parâmetros na natureza, isso ocorre lentamente, gradativamente, e o peixe vai se adaptando junto com a mudança e isso não vai ser um pack de uma hora e vai estressar o seu peixe. Então, é legal ter uma mudança de parâmetros. Parâmetros, quando eu falo, não é só pH, GH, KH. Temperatura também é parâmetro, ok? E é um parâmetro importante. Vamos chegar nele agora. É legal ter mudança de parâmetros? Sim. Vamos lá. Temperatura é muito importante, principalmente em um aquário de ciclídeos, porque o que acontece? Quanto maior a temperatura, vamos lá, 28, 29, até 30, um dia muito quente,
seus peixes vão ficar mais ativos, eles vão comer mais, vão defecar mais, vão brigar mais, vão correr mais atrás de acasalamento, ok? Com a temperatura mais baixa, tudo isso vai retroceder, eles vão ficar mais calmos, vão comer menos, vão defecar menos. Então, essa mudança, isso dá até um up no sistema do seu peixe. Ele vai ter, além de ganhar uma resistência, porque ele não vai estar sempre aquela coisa estática, mas ele vai entender o que está acontecendo. Ah, está quente, eu tenho que comer mais, eu tenho que reproduzir, eu preciso proteger o território, chegou a época de gerar filhotes. Quando chegar a época fria, não, agora é época de ficar mais tranquilo, não está na época de reproduzir. Então, tudo isso vai ocorrer dentro do seu aquário e você consegue observar esse comportamento deles. É óbvio que você não vai pegar, eu quero ver esse comportamento, mas a temperatura está em 24 graus, está frio hoje, mas eu quero reproduzir. Pum! 29 graus, 28, 30 de uma vez, que tu vai dar um choque de temperatura no seu peixe. Toda mudança dentro do seu aquário tem que ser aos poucos, lentamente, e o peixe ele vai se adaptando junto com ela. Beleza? Vamos ao próximo. Vamos lá. Agora vamos falar no preparo da água. Bom, essa é uma parte mais delicada, porque quando a gente fala do preparo da água, a gente tem diversas formas de fazer, formas diferentes, produtos diferentes, mas vamos lá. Vou tentar uma forma geral para vocês entenderem. O preparo da água, ele precisa ser feito da forma correta, em ordem correta. Vamos lá. Primeiro acertamos o GH. Primeiro vamos mexer no GH para depois pH/kH. Beleza? Vamos lá. Se você usa um produto já comprado em loja, seja lá a marca que for, você vai entrar com a parte GH, depois com um buffer de pH, entendeu? Se você usa um buffer caseiro, o buffer caseiro ele tem mais de uma forma de fazer, mas vamos lá. Você vai primeiro entrar com os produtos de GH, por exemplo, você entrou com cloreto de cálcio, sulfato de magnésio, pum. Você não vai logo em seguida entrar com um produto de pH, o bicarbonato de sódio, por exemplo, pum. Por quê? Se você misturar o cloreto de cálcio e o bicarbonato, eles vão reagir junto. Eles reagindo junto, eles vão se transformar em outra coisa, onde dentro da sua água ela não vai dissolver como deveria. Ele se transforma em um tipo de reagente menos solvente na água. Então vai ser algo extremamente demorado que vai se desfazendo na água e isso vai começar a atrapalhar o acerto de parâmetros dentro da sua água. Então, o que você precisa fazer? Primeiro você vai acertar o GH. Você está com um caseiro. Adicionou o caseiro lá, os ingredientes, ou se você tiver com industrial, adicionou lá o industrial de GH. Quando você ajeitar o GH, aí você vem pro pH. Aí você adiciona o de pH. Espera em torno de 10 minutos mais ou menos antes de entrar com o próximo produto. A reação de como o tempo para essa mistura ser feita, isso depende de vários fatores. A temperatura da água vai interferir nisso, a movimentação da água, como está a circulação, tudo vai interferir. Então espera cerca de uns 10 minutos e aí você entra com o buffer ou o que você estiver usando para acertar o seu pH. Dessa forma não vai
gerar problema algum, beleza? Então vamos lá, pessoal. Resumão. Vamos ao resumo. Não tem mistério a gente mexer com parâmetros da água. A gente não precisa entrar de cabeça, estudar química, até porque isso não vai interessar o aquarista. A gente só precisa entender o básico e saber trabalhar com ele. Estou ensinando aqui para vocês a forma mais segura possível. Óbvio que eu não vou falar para vocês que não tem como você chegar aqui, jogar água aqui, fazer as paradas no seu aquário e acertar, já ir jogando os produtos e tudo mais e tal. O cara que já faz isso há muito tempo, ele vai chegar ali, ele vai fazer, ele vai conseguir chegar nos parâmetros ideais, porque ele já faz isso há muito tempo, então ele já tem a prática. Agora, se você pega, você nunca fez, aí você vai lá, não, sou o cara, pum, joga água, joga isso, joga aquilo, e aí começa a dar ruim. Você pode botar de mais, você pode botar de menos, e aí você vai tentar acertar os parâmetros dessa água dentro do seu aquário. E aí vem a braba. Você vai começar a dar picos de subida e descida de parâmetros nos seus peixes. Aí você sobe demais, desce demais, e aí a imunidade é baixa, e doença ataca, e o peixe começa a boiar, e aí vem o desespero, e aí o bicho pega. Enfim, eu não estou falando que não dê para fazer. Dá para você fazer, desde que você saiba o que você esteja fazendo, ok? Então, eu trago aqui para vocês hoje uma forma segura para que vocês possam fazer sem ter dor de cabeça, sem se preocupar, vai morrer se eu fizer, entendeu? A gente vai fazer a nossa TPA com o máximo de cuidado possível, a gente vai fazer tudo para dar certo. Só que se você não tem experiência, pode dar ruim, ok? Mudança de parâmetros, como eu falei, isso acontece, só que gradativamente, bem lentamente, e isso vai mudando com que o peixe vai se adaptando aos poucos, beleza? Não deem pico de parâmetros nos seus peixes. Lembrando que parâmetros é pH, GH, KH, temperatura, tudo isso vai interferir, ok? Então, seja um aquarista cauteloso, vamos colocar assim, porque dessa forma você vai ter menos dor de cabeça, você vai fazer as coisas da forma correta e você não vai sacrificar os seus animais, beleza? Esse é o vídeo de hoje. Eu acho que deu para vocês entenderem. Foi um vídeo bem complicadinho de fazer, porque não adianta eu chegar aqui e ficar falando blá 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 blá, blá um montão de bagulho químico que vocês não entenderem. Mas eu queria que você falasse. Se vocês quiserem que eu venha aqui com um termo técnico aqui, brabo, dando uma aula aqui, porreta aqui de química, vocês falam, eu trago esse vídeo aqui e trago aqui pro canal, beleza? Eu vejo como eu faço e trago aqui pro canal também, ok? Mas é basicamente isso. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido da melhor forma possível, entendido essa questão de parâmetros, não tem mistério nenhum. Vocês só precisam entender que GH vem, depois vem pH, KH. Água de reposição, não precisa se preocupar. Água de TPA, você precisa se preocupar, beleza? O seu GH não vai mexer com a evaporação da água, porque os seus sais vão continuar aqui. Os sais não vão evaporar junto com a água, então não tem mistério. Quando você repor, o seu KH vai dar conta de igualar o pH da água de reposição, pois é uma troca mínima. Se fosse uma troca alta, o seu KH talvez não desse conta. Então é basicamente isso, resumão, não tem mistério, beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte de parâmetros. Eu tentei explicar o máximo cortadinho para vocês entenderem certinho e não ficar nenhuma dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários, eu vou estar respondendo. Não esqueça de deixar o like é muito importante, ajuda muito o canal a crescer.
E se você for novo, se inscreva aí no canal, acompanhe as novidades, tem vídeo pra caramba pela frente, muito vídeo bom ainda. Segue também no Instagram, o Instagram posta fotos, vídeos, tem as votações lá de vídeos para vocês verem aqui eu trago aqui para vocês as espécies, então tem bastante coisa top lá também, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!